Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para nosso novo módulo, né, então, que se chama Educação, Meio Ambiente e Ecologia. E hoje então vai ser uma aula introdutória, vou trazer para vocês ali algumas considerações sobre a temática, alguns conceitos que são importantes para nós iniciarmos o nosso diálogo aí nesse módulo. Então, para a gente começar, o que é ecologia, né? O que que a gente está chamando de ecologia? Então, a ecologia ela pode ser compreendida como a ciência que estuda as interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Ou seja, toda a interação que toda a diversidade que nós temos, né, de seres vivos fazem entre eles, né, entre nós, porque nós também fazemos parte disso, e o ambiente no qual eles estão ali localizados, isso pode ser entendido como ecologia. E é interessante a gente pensar um pouquinho também na questão da etimologia dessa palavra, então, né, na origem dessa palavra. E ela tem lá, são duas palavrinhas, né, oikos e logos. Oikos significa casa, e logos, né, vem do saber, estudo, então o estudo da casa. Então, isso traz ali para a gente uma representação do que a ecologia ela representa para nós, né, ou deveria pelo menos representar para nós, que é um estudo da nossa própria casa. Então, esse meio ambiente é a nossa casa, faz parte de nós, né? Nós fazemos parte dele e ele faz parte de nós. Apesar de muitas vezes nós não considerarmos e acabarmos, né, destruindo tudo, e a gente vai ver um pouquinho nesse módulo, um pouco sobre essa questão também, né, dessa exploração que o ser humano faz da natureza, mas a ideia da ecologia é justamente, então, buscar relacionar toda essa interação desses seres vivos com essa casa, que é essa casa comum que é o nosso planeta, vamos dizer assim, né, todo o nosso ecossistema. A ecologia, então, ela vai integrar, ela é uma ciência que ela integra diversos outros saberes, né, e ela pode ser aplicada em uma outra diversidade de ciências também. E por isso que nós consideramos a ecologia como um tema, né, uma área de estudo transversal a outras áreas do conhecimento. Nessa perspectiva, né, eu trouxe ali um organograma para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa interação. A gente pode entender, por exemplo, ali, que há ciências que fornecem subsídios ali para a ecologia. Então, de onde que a ecologia ela vai se ancorar, onde ela vai ter como base para auxiliar outras ciências também. Então, por exemplo, estatística, biologia molecular, climatologia, química, física, biologia, dentre outras. Todas essas oferecem ali recursos para a ecologia para pensar então a nossa natureza, para pensar essa casa comum. E a partir dessas outras áreas de estudo, né, ela vai contribuir para muitas outras áreas. Então, por exemplo, para compreender o direito ambiental, para eu pensar então o direito ambiental, eu tenho que estar relacionado a outras questões ali, como por exemplo a biologia, a climatologia, né, a pensar a zoologia, né, dos espaços, dos lugares, então que animais que eu tenho lá, né, que tipo de flora, que tipo de fauna eu tenho em determinado espaço para pensar, então, esses direito ambiental. E da mesma forma para outras ciências, como as engenharias, a própria economia, e nós não podemos esquecer, né, que todo o processo ecológico, de sustentabilidade, de relações do ser humano com a natureza, está intimamente ligado às questões econômicas, né, principalmente porque nós exploramos a natureza para buscarmos ali algumas matérias-primas para produzir, né, outros produtos. Mas aí tema para uma próxima aula, né, para as próximas aulas. Da mesma forma, a ecologia ela pode ali auxiliar, né, dentro das ciências sociais. E dentro das ciências sociais, as ciências humanas, né, nós podemos colocar aí até a educação. Tanto que nós pensamos, né, sempre numa educação ambiental, que é o que vai reger, né, o cerne aí do nosso módulo, né, dessa disciplina, é a gente pensar um pouquinho sobre as questões da educação ambiental. E da mesma forma, essa ecologia também vai refletir, por exemplo, nas ciências médicas. E quando nós falamos das ciências médicas, a gente está trazendo ali várias outras questões para entender. Então, não só as questões etiológicas de doenças, por exemplo, falar sobre questões de produção de medicamentos, da descoberta de novas doenças, ou como tratar essas doenças, e por aí vai. Então, a ecologia, ela é um tema transversal a diversas outras áreas. Nós podemos dizer que é todas as áreas, né? Então, todas as áreas são atravessadas pela ecologia. Então, por isso a importância de nós estudarmos um pouco sobre ela, né, para pensarmos não só a nossa própria atuação dentro do contexto, né, do meio ambiente, mas também como trazer isso lá para a sala de aula.
Então, a ecologia, né, qual que é a sua importância ali no contexto social? Então, a gente pode dividir essa importância em dois pontos. O primeiro é para a compreensão e equacionamento dos problemas gerais das sociedades humanas. Nós não podemos esquecer que nós somos dependentes do planeta, né, dessa casa onde nós estamos inseridos, onde nós estamos ali alocados. Então, compreender como se dão esses problemas, tanto sociais, culturais, que nós temos na relação com essa casa, com o meio ambiente, é extremamente importante. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o desmatamento. Quando nós falamos das florestas, quando nós falamos do desmatamento, isso é um problema que existe ali na relação com a nossa biosfera, né, aliás, com o nosso ecossistema, e isso vai interferir intimamente ali na relação do homem com aquele espaço, na sua relação, né, de trabalho, na sua relação de conviver, né, de experiências de vida, na sua relação econômica, na sua relação cultural, na sua relação ali de saúde, porque se nós desmatamos tudo, aumentamos a poluição, aumentamos ali o aquecimento global, né, o aquecimento daquele lugar, nós aumentamos ali a possibilidade de enchentes e por aí vai outros problemas que são acarretados por conta da destruição, muitas vezes, que nós fazemos do espaço natural. Então, compreender esse equacionamento, nessa relação, então, entre esses problemas gerais da sociedade humana e da natureza, é algo extremamente importante ali para nós e para a nossa própria casa, né, comum aí, que é nosso planeta. Então, e segundo, para a compreensão dos problemas de saúde humana, dependentes da relação entre o homem e o meio que o cerca. E aí nós podemos trazer ali uma infinidade de possibilidades, né? Tanto pensando as pandemias e endemias que são, né, potencializadas justamente pela destruição que nós fazemos da natureza, pela modificação que nós fazemos ali da natureza, né? Um grande exemplo disso, né, só para a gente brincar um pouquinho, tem um historiador, tem um livro, eu esqueci o nome agora do historiador, né? E ele tem um livro ele vai falar sobre Londres, né? É, e é interessante, ele vai falar sobre os gatos, né? O quanto Londres, durante um tempo, eles mataram todos os gatos, e é o que acontece, né, dentro dessa perspectiva. Começou a juntar muitos ratos, né? E os ratos tinham lá um bichinho menorzinho lá, que eram as pulgas, que elas acometiam? A peste bubônica. Então, assim, toda essa modificabilidade que nós trazemos para o ambiente, ela pode comprometer também a nossa saúde. Então, para Londres foi o que aconteceu, né? Mataram os gatos, aumentou os ratos, aumentou as pulguinhas do rato, que dava peste bubônica, e aí, né, muita gente morreu em Londres. Tem o livro O Grande Massacre dos Gatos, né? E ali ele vai mostrar justamente isso, né? O quanto esse massacre dos gatos vai refletir, por exemplo, em outras questões sociais, não só ambientais, mas também sociais, como, por exemplo, a doença, né? Mas, enfim, depois eu deixo a referência para vocês certinho, tá? Então, essas questões da saúde humana também estão relacionadas à questão da ecologia. Não só também, por exemplo, como a pesquisas, né, pesquisas direcionadas aí a algumas plantas ou animais mesmo, que podem servir para cura de doenças, né, para elaboração de medicamentos, para compreender, por exemplo, qual que é o funcionamento de um determinado ecossistema, e por aí vai, né? Nós temos uma diversidade muito grande também dentro dessa perspectiva. E várias outras áreas vão, né, buscar aí, então, estudos relacionados a essas temáticas. E o que nós entendemos como meio ambiente? Meio ambiente, então, corresponde ao conjunto de unidades ecológicas que integram entre si e tornam possível, né, ali o quê? A vida na Terra, a nossa vida aí no nosso dia a dia. Então, o que ele quer dizer ali? Que nós temos ali algumas unidades ecológicas que podem ser compreendidas nas suas questões biológicas, físicas e químicas, né? Quando nós falamos das biológicas, nós falamos da flora e fauna. Então, como que é a interação dessas unidades? E como elas juntas, né, interagem para uma manutenção da vida, e pensando ali uma vida de qualidade, tá? Então não é qualquer vida, é uma vida de qualidade. Se nós não temos vida de qualidade é porque nós acabamos negligenciando ali práticas que são importantes, né? E criamos ali problemas para nós mesmos, né? Haja vista, por exemplo,
a questão do consumo exacerbado de açúcar, que vai trazer várias complicações aí para nós, né? E por aí vai, né? Consumo exacerbado de álcool, né? Ou de drogas ilícitas, ou, sei lá, uma diversidade de coisas que vão alterar a nossa qualidade de vida, a nossa interação, né, com as outras unidades ecológicas, né? Principalmente aí na relação com o outro, né, da nossa própria espécie, mas quando nós falamos do meio ambiente, né, retomando aqui, quando nós falamos do meio ambiente, nós estamos falando então desses espaços de interação, ou seja, todo lugar, né? Seguindo, qual que é a relação então da ecologia, do meio ambiente, né, com a educação? Então, o que que é a educação? Onde que a educação entra nesse entremeio aí? Então, a educação ambiental, né, ela tem por objetivo o quê? Estimular uma nova consciência ambiental. Então, quando nós falamos da ecologia, quando nós falamos ali do meio ambiente, nós estamos buscando que uma consciência ambiental, que faça o que essa consciência? Mitigando, ou seja, diminuindo a degradação, a deterioração do meio ambiente, a partir do ensino de valores e atitudes direcionados à preservação da natureza, o uso consciente dos bens naturais, sustentabilidade, que são aí tão necessários para a manutenção da qualidade de vida, como eu já comentei com vocês, né? Então, eu acho que é importante nós pensarmos ali a educação ambiental como não só algo tão necessário, mas como algo urgente para a nossa sociedade. Porque se nós continuarmos dentro dessa perspectiva, né, capitalista de consumo, e esse consumo exacerbado, nós temos uma produção exagerada de, de detritos, né, de lixo, e também uma exploração muito grande ali dos recursos naturais, que em algum momento vão acabar, que vai acabar. E aí o que que a gente faz, né? Nós não temos outro planeta, nós só temos esse. Então como que nós vamos cuidar disso tudo? Por isso que uma educação ambiental, ela é extremamente importante e urgente aí para os nossos dias. E para além disso, eu pontuo ali que algo que é muito importante também, que muitas vezes nós não damos conta, que além da preservação, é a valorização do patrimônio natural. Nós temos um patrimônio natural, gente, riquíssimo no nosso país. E, infelizmente, né, muitas vezes, essa síndrome do vira-lata que a gente tem, a gente vai valorizar muitas questões não só naturais, mas como patrimônio natural, patrimônio cultural, né, patrimônio econômico de outros lugares, outros países, e um específico, né, um nortista específico, e nós esquecemos de valorizar a nossa própria, né, nosso próprio patrimônio. E o Brasil, gente, é um dos lugares que tem a maior diversidade natural do mundo. Né? Nós somos um país tropical que tem diversas aí praias, né, matas e por aí vai, né? Nós temos aí uma diversidade muito grande, né, de patrimônio natural e que nós não valorizamos, né? Nós preferimos muitas vezes ir lá para as praias, né, dos Estados Unidos, que eu nem lembro o nome agora, e não conhecemos, né, praias, né, muitas vezes praias que estão aqui ao nosso redor, ao nosso lado, que são tidas aí como, né, patrimônios até mundiais, muitas vezes, diante da sua qualidade, da sua beleza. Então vamos valorizar aquilo que é nosso, tá, minha gente? Porque quando a gente fala da educação ambiental, ela também está relacionada à questão cultural, viu? Ela está relacionada às questões não só naturais, mas também econômicas e culturais. É o tripé que alavanca aí o que nós chamamos de educação ambiental. Então, mas o que é educação ambiental na perspectiva legal? Então, nós temos um documento hoje, né, uma lei, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9.795 de 1999, então ela já é um pouquinho lá, né, velhinha, mas ela, né, é velhinha que eu digo assim, ela já tem algum tempo, que também não é tão novo, né, para a gente pensar historicamente, não é tão velho para a gente pensar historicamente, mas ela já faz algum tempo que nós temos e ela já está em implantação, né, com algumas modificações até de 2022, foram as últimas modificações que eu encontrei dela. E lá no seu artigo primeiro, ela diz o quê? Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade, ou seja, então ela não é um trabalho que é isolado para um único sujeito, para um determinado grupo, né? Por exemplo, os ecologistas, né? Ou biólogos. Não, é para todos os sujeitos, né? Tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. E no qual
Eles constroem, então, valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, quando nós olhamos esse primeiro artigo, além de caracterizar para nós ali a educação ambiental, ele vai trazer essa relação, né, então, de responsabilidade que não só o indivíduo, mas a coletividade tem para esta educação ambiental. Então, a Política Nacional da Educação Ambiental, ela vem como lei lá em 1999, mas o decreto, né, que a regulamenta só vai surgir lá em 2022, ou seja, ó, passa alguns anos ali, né? Então, esse decreto ele vai instituir, né, nessa lei, o decreto ele vai instituir, então, a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, é como o nosso país, né, como o nosso governo, em todas as suas esferas, vão pensar a questão da ecologia, do meio ambiente e principalmente uma educação para estas relações, né, do homem com o ambiente. Então, ela vai trazer para nós instituir então essa política nacional, ela vai apresentar o conceito de educação ambiental para que todos, né, pensem de uma forma comum. Ela também vai defender a educação ambiental como um direito de todo brasileiro. Então, não só pensar na relação do indivíduo, né, enquanto indivíduo, mas dentro dessa coletividade, para que todos tenham direito e acesso aos conhecimentos da educação ambiental. E por que isso é importante? Para nós compreendermos a nossa própria relação com o meio onde nós estamos. Nós não vimos lá que quando nós falamos de meio ambiente, essa interação do sujeito, né, com o espaço, né, com o meio onde ele está inserido. Então é justamente isso, é compreender então essa relação que eu tenho com o espaço, né, com a minha casa comum, é extremamente importante para eu até compreender então aquilo que eu faço, o que eu não faço e quais os impactos que isso vai ter, não só na sociedade, não só para mim, mas também para o outro. Né? Nós não podemos esquecer que tudo aquilo que nós produzimos, construímos ou destruímos na natureza, né, no meio ambiente, vai refletir não só para a nossa vida, mas para a vida do outro também, né? Do coleguinha do lado também. Então, essa política ela também vai fazer o quê? Estimular ali, a conscientização sobre as questões ambientais, né? Que é outro ponto que é extremamente importante. O quanto nós vemos aí, né, nos últimos anos, pessoas negacionistas que negam a questão da exploração de madeira, por exemplo, na Amazônia, que nega a questão das queimadas, né, que nega ali a destruição toda que nós estamos fazendo com o meio ambiente. E outros ambientalistas também, né, a gente vai ver muitos ambientalistas trazendo ali algumas referências do que acontece não só no Brasil, mas no mundo também, né, principalmente em relação à poluição. Né, e o quanto aí alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, que não aceitam, né, a diminuir a sua poluição, né? Aquilo que produz de detritos aí para o meio ambiente. E o quanto muitas vezes ele também não vai explorar não só ali no seu espaço, né, territorial, mas vai levar muitas vezes fábricas que vão explorar, né, os bens naturais de outros países, né? Mas enfim, para a gente pensar aí durante essa disciplina. E para além disso também, né, essa política nacional ela vem o quê? A propor a participação individual e coletiva, né, individual e coletiva para a questão da preservação ambiental. Então, é justamente nós pensarmos ali práticas, pensarmos atitudes, nós pensarmos ali valores que vão refletir de forma positiva ali na sociedade, pensando as questões ambientais. Então, essa responsabilidade individual e coletiva para isso. E por isso que nós vamos pensar sempre numa educação ambiental. Então, projetos que integrem e transformem a nossa sociedade a partir do quê? De estudos, produção de conhecimento, de ciência, de práticas, né? Práticas valiosas aí que vão proteger essa nossa casa comum. Seguindo, então, a nossa política nacional da educação ambiental, a gente pode dizer, então, que ela tem como um objetivo central ali o que é a universalização da educação ambiental. Então, quando eu trago essa educação para pensar tanto o indivíduo quanto o coletivo, então eu trago uma universalização para que todos tenham acesso. E isso é interessante quando a gente vai olhar na lei, quando ela fala assim, para onde então que vai ser aplicado, no contexto escolar, ela vai dizer, opa, para todos os níveis, né? Seja da educação infantil ao ensino superior.
tem que ser trabalhado, tem que ser ensinado, tem que ser mostrado as questões ambientais, elas têm que ser transversal a todas as disciplinas, de diversas formas. Então, esse é um ponto crucial para nós começarmos a refletir sobre essa relação da educação com a educação ambiental. E, além disso, ela vai propor, então, educação ambiental para os âmbitos tanto de educação formal, como eu acabei de falar, né, na questão de todos os níveis de escolarização, mas também para práticas de um contexto de educação não formal, ou seja, aquela que necessariamente não acontece na escola, né? Então, que ela vai acontecer em outros espaços. E aí nós damos de exemplo, por exemplo, as ONGs, né, as organizações não governamentais, ou as ONCIPs, que vão trabalhar com as questões ambientais. E hoje, eu digo mais, né, tanto no Brasil quanto no mundo, ah, os agrupamentos, né, coletivos que mais atuam para a questão ambiental são organizações não governamentais, né? No artigo 2º dessa legislação, ela vai dizer para nós o quê? Que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Ou seja, a temática educação ambiental deve atravessar todo o processo de ensino. E então nós vamos pensar nesse ensino, tanto na sua questão formal quanto na sua questão não formal. Então, quando nós falamos da educação formal, então são todos os níveis e modalidades de escolarização. Lembrando lá que quando eu falo dos níveis, estou falando da educação básica, né? Então, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Quando eu falo de modalidades, estou falando de formas de se fazer esses níveis. Então, estou falando lá, por exemplo, da educação especial, estou falando da educação quilombola, da educação técnica. Todas elas têm que ser atravessadas pelas questões da educação ambiental. E para isso, o que nós podemos utilizar como recurso? Capacitação, estudo, pesquisa, produção, divulgação de materiais educativos e aí mais uma infinidade de possibilidades. E dentro da educação não formal, nós vamos pensar então o quê? Ações educativas, né, práticas, é, que podem ser desenvolvidas, né, na sociedade por universidades, por escolas, mas também por ONGs, por empresas públicas e empresas privadas, e tudo isso buscando aqui uma formulação e a execução de programas e atividades educativas. E aí nós vamos ver uma diversidade, muitas vezes, de empresas que vão trazer questões, por exemplo, a Natura. Então, a Natura ela tem várias empreitadas, né, voltadas para as questões ambientais, seja tanto na produção ali dos seus produtos, né, quanto na captação, né, Boticário também, na captação ali de embalagens, de pilhas, que vão ali ser industrializadas, não, que vão ser ali, esqueci a palavra agora, mas que elas vão ser remanufaturadas ou vão ser transformadas ali em outro produto, né? Vão para uma reciclagem, né? De forma mais pontual. Então, nós temos diversas empresas que são muitas vezes privadas ou ONGs que vão fazer esse trabalho, né? Não só nas questões públicas, mas que deveria ser uma responsabilidade pública muito grande, né? Mas que muitas vezes não é nem levada em consideração. A pensar, né, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão do lixo, né? Então, aí na sua cidade, né, existe uma coleta seletiva de verdade, né, que ocorre de uma forma adequada, né, ou como que é feito ali os aterros sanitários, né? Então, como que é produzido esses aterros sanitários, como eles são mantidos, como eles são cuidados. Então, faz parte daí, vamos para nós pensarmos. Então, para além disso, né, a Política Nacional da Educação Ambiental, ela traz ali no seu artigo 4º, né, a concepção de meio ambiente. Então, ele diz o quê? Que a concepção do meio ambiente, em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, né, o socioeconômico, o cultural, sob enfoque de sustentabilidade. Ou seja, sempre que nós olharmos para a questão da educação ambiental, nós não olhamos só para essa questão da natureza, né, do meio na interdependência do meio natural, mas nós olhamos também para as questões sociais e econômicas, nós olhamos para as questões culturais e nós olhamos para a questão a partir da sustentabilidade. E por quê, né? Quando a gente fala do meio ambiente, da ecologia, eu vou falar sobre a questão econômica, cultural e natural. Porque a gente não pode esquecer, né, que todo o nosso sistema
de produção, ela está baseada numa exploração da natureza. Então, ou seja, essa exploração da natureza, ela vai trazer um impacto, né, social muito grande, aliás, um impacto natural muito grande. Haja vista, por exemplo, a exploração de petróleo, exploração de pedras preciosas, exploração que a gente tem da terra e por aí vai, todas as explorações possíveis, né? Isso vai trazer um impacto natural muito grande. E esse impacto está relacionado também às questões econômicas. Então, pessoas estão recebendo para, né, essa exploração, pessoas estão recebendo ali na relação de trabalho. Isso também vai trazer um impacto social e cultural muito grande. Por exemplo, é o impacto que tem nas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que muitas vezes são tiradas ali do seu lugar comum de convivência, justamente para a exploração de terras. É, e isso vai trazer também outros impactos, né, muito grandes, né, principalmente ali políticos, se a gente for observar de mais perto, né, de mais perto ali. Então, para além disso, né, são objetivos então fundamentais da educação ambiental, que lá no inciso 1, a lei ela vai dizer o que para nós? Que o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Então, quando nós falamos ali de ecologia, quando nós falamos do meio ambiente e da educação ambiental, ela é atravessada por todas essas questões, né? Como nós falamos ali um pouquinho anteriormente, que ela é atravessada, né, pelas questões naturais, econômicas e culturais, ela também vai ser atravessada, né, ela também não perde de vista ali ou a sua dimensão psicológica, legal, política, social, econômica, científica, cultural e ética. Né? Então, todos esses valores, todas essas áreas, elas também estão ali imbricadas às questões ambientais. E seguindo aí já, né, para nossa finalização, eu trago ali para a gente refletir um pouquinho o artigo 10 também, que diz o quê? A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente, ou seja, ela vai estar imbricada com outras áreas do conhecimento, é algo que vai ser contínuo, ou seja, não deve ser interrompido, e ela é permanente, ela sempre deve estar lá, em todos os níveis e modalidades do ensino formal. E aí é isso que vai direcionar também para depois, lá em 2012, nós temos o quê? As diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Então, nós vamos ter, dentro do campo da educação, a formulação de uma diretriz curricular para nós pensarmos a educação ambiental. E é interessante a gente pensar que essa legislação, né, política nacional, ela vai dizer assim que não é necessário que se crie uma disciplina de educação ambiental, mas sim que essa temática ela apareça como um tema transversal, né, em todas as outras disciplinas. E as diretrizes curriculares vão trazer isso para a gente. Porém, né, ela é um tema para a gente discutir na próxima aula. Seguindo, então, a gente finalizamos por aqui e na próxima aula vamos discutir um pouquinho sobre, então, ali as questões das diretrizes curriculares nacionais para a educação. Joia? Então, um grande abraço para vocês e nos vemos aí na próxima aula. Tchau, tchau.